Marcos Braz ficou na bronca com a arbitragem. Após a partida entre Flamengo e Corinthians, em que o jogo terminou 1-0 para o Mengão, ele reclamou de um pênalti não marcado a favor do Flamengo. Denilson e Renata Fã também comentaram sobre a partida no jogo aberto. Falaram sobre o grande desempenho da equipe do Flamengo e sobre a estreia de Felipe Luiz. Aqui é o canal Notícias do Flamengo e não se esqueçam de socar o like e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A outra semifinal, Flamengo 1, Corinthians 0. Essa história a gente vai contar agora. Estreia do Felipe Luiz como treinador, um Mengão muito motivado e o Corinthians que mudou a postura no segundo tempo. Meu Deus. A era Felipe Luiz no Flamengo começou com mudanças importantes, como o fim do rodízio no gol. Rossi foi mantido, Wesley e Léo Ortiz ganharam uma chance na defesa e Gabigol voltou a ser titular. Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. Ramon Dias, mais uma vez, escalou um time misto na Copa do Brasil, priorizando a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Nós não estamos em los 3 torneos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar que tenemos que competir en los 3 torneos. Nas arquibancadas, o Urubu deu o recado. A Copa do Brasil se tornou o principal objetivo da equipe na temporada. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu no jogador. No campo, os jogadores parecem ter entendido. E desde o início, o Flamengo impôs o seu ritmo de jogo. Arrascaeta arriscou de fora da área e Hugo Souza colocou para escanteio. Nessa disputa, a bola pegou no braço de Héctor Hernandes e os rubro-negros pediram pênalti. O lance foi checado e a partida seguiu. Wesley ganhou de Igor Coronado e rolou para Arrascaeta marcar, mas a bola já havia saído. Em mais uma chance, o uruguaio recebeu de Eric Pulgar, mas parou no goleiro. No rebote tentou cruzar e errou. Alexandro cruzou e Gabigol, de letra, quase fez um golaço. Até que aos 32 minutos, o lateral esquerdo fez a ultrapassagem e recebeu de Bruno Henrique para chutar no canto do goleiro e abrir o placar. Gol do Flamengo! Alexandro! Jogada aprovada pelo novo professor, o ex-craque da lateral esquerda, mas que não era tanto de fazer gol. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. De La Cruz lançou na área e Gerson pegou mal na bola. A única finalização corintiana no primeiro tempo foi acontecer já aos 41 minutos. Rodrigo Garro bateu da entrada da área e Rossi tocou para escanteio. Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pegada. Léo Ortiz desviou de cabeça e Hugo Souza fez a ponte para defender. O travessão salvou o Corinthians em 2 oportunidades. Primeiro nessa testada de Bruno Henrique. Depois nessa cobrança de falta de La Cruz. O Timão também carimbou a trave 2 vezes, com Romero e Mateuzinho. Nessa cobrança de escanteio, a bola sobrou para Romero, que só não empatou porque Léo Pereira tirou em cima da linha. O Fla poderia ter ampliado, mas Gerson não aproveitou esse passe açucarado de Arrascaeta. E quando a bola entrou, não valeu. Alexandro bateu cruzado e Gabigol completou para a rede. Mas após a análise do VAR, foi dado impedimento do atacante. Esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio para o Flamengo, não é feio só para o futebol, não é feio para o futebol brasileiro. Entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem.
Ficou mesmo no 1 a 0, mas foi o suficiente para satisfazer a torcida, que elegeu como craque da partida alguém que esteve à beira do campo. Dizem que a primeira impressão é a que fica. E Filipe Luís deixou os rubro-negros com motivos para acreditarem no trabalho dele. Estreia com boa atuação e uma vitória que coloca o Flamengo a um passo de sua terceira final de Copa do Brasil seguida. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também, mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. Eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e sei o que a gente pode fazer dentro de casa. A vantagem é mínima e o Corinthians segue vivo no duelo. Quem garante isso é o treinador Ramon Dias. Cuando tenés situaciones y no la concretas, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. São duas sensações diferentes. O Flamengo venceu, tem a vantagem, construiu para fazer um placar bem elástico, poderia até ter goleado pelo volume de jogo, porém o Corinthians com 1 a 0 volta vivo. Vale lembrar que perdeu para o Juventude na fase anterior por 2 a 1 fora e depois 3 a 1 em casa. Então isso dá esperança para o Corinthians e para o Flamengo traz alento, porque o time mostrou garra, vontade, intensidade, interesse no jogo. Caramba, que jogo do Flamengo, hein? O Ramon Dias falou que o Corinthians em casa é forte diante do torcedor. Também disse na coletiva, né, que quando você tem essas oportunidades, você precisa finalizar, precisa fazer o gol, matar logo o jogo nessa fase classificatória. Então deu esperança, né, pro Corinthians fazer um jogo melhor, mais vistoso. Por outro lado, Leirão, mesmo jogando em casa, você vai precisar sair um pouco pro jogo. A gente está falando de um time que, se conseguir repetir a intensidade, difícil fazer isso que o Filipe Luís quer fazer, mas a ideia dele, pelo menos é o que ele falou na coletiva, de jogar com essa intensidade, eu acho complicado. Então o Corinthians vai ter um jogo bem difícil. Apesar de jogar em casa, precisando se expor um pouquinho mais, com a qualidade que o Flamengo tem, vai ser mais um jogo complicado aí. E ontem o craque da partida foi o Hugo Souza, ex-Flamengo, que você até falava que fez jus a cada centavo pago. 500 mil reais o Corinthians pagou para ele poder atuar na noite de ontem. E ele foi o grande destaque, defendeu, apareceu. Muitas bolas bem complicadas na cara do goleiro, ele foi lá e resolveu o problema. E o Corinthians, até no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais e o Flamengo cansou, logicamente, porque imprimiu um ritmo na primeira etapa absurdo, acima do normal. Foi criando uma chance atrás da outra. Aí o Corinthians vem, bola na trave com o Romero e o Flamengo vai lá e mais 2 bolas. O Corinthians teve uma com o Mateuzinho, mas estava impedido. Então, assim, um jogo muito movimentado, um lá e cá no segundo tempo. Agora, no primeiro tempo, só deu Flamengo. Só deu Flamengo. Me arrisco em dizer que ali no segundo tempo também o Flamengo começa bem. Quando começa a pesar as pernas, o Matheus Gonçalves, por exemplo, jogador interessante, jovem, ele entrou muito desconectado do ritmo do jogo. Acho que você precisa aproveitar um pouquinho melhor a oportunidade nesse tipo de confronto. Do lado do Corinthians, quando ele corrige, Carille entra no segundo tempo, começa a ter um pouquinho mais de espaço devido a esse cansaço físico do Flamengo. O jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, mas assim, até os 10, 15 minutos do segundo tempo, só dava Flamengo no jogo. Agora, bem no início da partida, aos 3 minutos de jogo, o Flamengo reclama de uma penalidade, uma bola ali no braço, na mão do Héctor, o centroavante escolhido para a partida pelo Ramon Dias, e avaliaram, o VAR analisou, o árbitro esperou o Wilton Pereira Sampaio e mandaram seguir o jogo. Aí está o lance mais destacado para cada um poder observar. Você está vendo o braço esquerdo? Muita gente comparou com o lance do Bastos no jogo do São Paulo, não é da Libertadores. Você está vendo o bração dele esquerdo aberto?
do Hector. Sim. Ele salta, óbvio. Não sabe? acho que seja um movimento natural. Tá numa disputa de bola ali, tudo bem, mas esse braço ele tá aberto, né? É. Então, assim, a gente fala muito aqui, Loirão, sobre negócio de critério de arbitragem, né? Se ele desse esse pênalti aí, eu acho que não ia ter discussão nenhuma. Por causa... O Ronaldo discutiria. O Ronaldo E se ele, sabe assim, não ia ter discussão. Eu vendo o lance, revendo o lance do jogo, eu teria marcado a penalidade, por causa desse braço aberto. Eu teria marcado. E já ouvi gente de ontem para hoje falando que não, que um lance normal, que não teve a intenção e tudo mais, movimento natural, aquela coisa toda. Eu teria marcado o pênalti. Agora, quem precisava mesmo de um gol, além do Flamengo, era o Gabigol. Uma questão pessoal, não é? Ele não vai às redes desde o jogo contra o Criciúma na 18ª rodada. E ele fez esse gol, só que foi anulado. Eu quero saber se, na sua opinião, foi bem anulado ou não, impedimento. Justo, hein? Tá bem justo. Tem várias imagens circulando por aí que deixam dúvidas. Na hora parecia impedido na transmissão. Na hora do gol, que é uma câmera de frente, parece que o Gabigol estava com o corpo bem à frente. Uma câmera de frente pro Gabigol. Aí eu falei, poxa, não vai ser gol. A câmera que traça a linha, que mostrou pra gente ali o VAR, ali eu vejo o Gabigol, assim, um pouquinho à frente. Bem ajustadinho, mas eu teria tomado a mesma decisão que a arbitragem tomou, dando o impedimento. Mas é um lance polêmico. Esses foram os lances mais controversos da partida. Agora, eu queria destacar também o Alexandro, que até você achava que o Ayrton Lucas poderia aparecer como surpresa. Mas não só ele e o Bruno Henrique começaram essa jogada do gol, como ele simula que vai cruzar e ele chuta e faz o gol. E para um jogador que está voltando, que ainda está pegando o melhor ritmo de jogo, foi bem importante definir esse placar. A posição do Alexandre, ou a posição essa lateral, você precisa estar muito bem fisicamente para você render. O lance do gol do Alexandre, bem no começo do jogo, o Gerson faz um cruzamento de perna direita e o Hugo tenta adivinhar e consegue naquele caso. Nesse gol aí, você vê que ele está esperando um cruzamento e ele acaba sendo surpreendido e sofrendo o gol. Uma pausa rapidinha no vídeo, mas eu queria pedir para vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. Vamos acompanhar os personagens de Mengão e Timão falando sobre este grande jogo. Eu tenho uma máquina na mão. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar como é que fala? A mira, ajustar. Isso, tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que se vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. Mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar. El resultado podía haber sido más amplio a favor de Flamengo. Pero tuvieron ocasiones y no la concretás. Nosotros había partidos que hemos jugado en nuestra casa y de visitante y hemos creado muchísimas situaciones y no la concretás. Le da la posibilidad al adversario que jugando la revancha te pueda ganar. No, creo que es para nosotros positivo porque podía haber sido más amplio el resultado. Entonces, no decimos que tuvimos grandes chances, pero tuvimos 3 o 4 que podíamos haber concretado. Pero eso nos permite estar vivos para lo que viene. A gente sabe como é difícil você trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns jogadores e aí acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só culpa dele, acho que a culpa dos resultados são de todos os jogadores também, cada um tem sua parcela de culpa nas derrotas que a gente teve, nas eliminações que a gente teve, então acho que esse reflexo ficou muito claro no domingo, que as pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos e quando há essa mudança, há essa reflexão, acho, de todos os jogadores, de que também se sentem culpados pelos fracassos que a gente teve, né? O primeiro tempo foi um pouco abaixo do que a gente esperava, um pouco não, bem abaixo do que a gente esperava, mas mesmo assim a gente conseguiu suportar a pressão do time qualificado que é o Flamengo
E acho que dentro das proporções do jogo, 1-0 foi um resultado bom pra gente, porque a gente agora vai para casa, a gente decide em casa. E dentro de casa a gente é muito forte, a gente sabe do nosso potencial dentro de casa. E a gente vai buscar a classificação. Contra o Juventude a gente perde o primeiro jogo, a gente recupera dentro de casa fazendo um grande jogo. E não vai ser diferente. A nossa torcida é incrível, a gente sabe que a nossa torcida faz gol junto com a gente. E a gente vai precisar muito dela porque a gente vai forte para esse jogo dentro de casa e buscar a classificação. Eu vou me ater em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, vê ali, só que não dá para ver onde é que começa o lance. Então eu não quero, o frame, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu estou te falando, é vergonhoso a falta de critério, dar um amarelo numa jogada para um, não dá para outro. Eles vieram para cá, não vem na má intenção, e ninguém está falando aqui de má intenção, nada disso, estou sendo claro aqui. Mas vem pressionado porque é essa vergonha que está, e eles também não ajudam muito, entendeu? Passam aqui, não é para conversar com a gente, mas os jogadores dentro de campo reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa, e eu não sei onde é que vai acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando aí. Eu acho que deveria se fazer uma análise mais profunda. Não sei se a profissionalização desse processo. Não estou aqui querendo dar o norte disso aí. Eu só estou querendo dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. E é isso, chega aqui altamente pressionado. Ninguém faz nada com as pressões que se tomam. Porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Está valendo quem grita mais. Só que o Flamengo está gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares, só que não tem o que fazer. Chegar e está tirando a saúde, a arbitragem. A arbitragem está tirando a saúde da gente. Ontem eu falei o que ia acontecer. Então a gente vai pegando, por mais que eu não seja tão velho, mas a gente tem um pouquinho de experiência. Foi isso que aconteceu. É pressão, é problema com logística do Corinthians, é problema. Miam pra caramba, ficam chorando. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado pra cá. E é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro. Entendeu? Estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.